Agora, para fecharmos essa questão de perpendicularismo, eu vou explicar para vocês como que funciona na prática esse sistema de coordenadas. Então vamos lá. Vamos aplicar isso que eu acabei de falar das coordenadas cartesianas. Eu havia explicado para vocês no último vídeo o seguinte, que para descobrir a posição de um ponto P de coordenadas x, y, a coordenada x é nada mais, nada menos do que a distância da projeção do ponto P no eixo na reta x até a origem, ou seja, a coordenada x é nada mais nada menos do que a distância da projeção do ponto P na reta x, que é, no caso vai ser aqui de xp, que eu vou chamar desse ponto de xp, é a distância de xp até a origem. Coordenada x, distância de xp até a origem. E a coordenada y? A coordenada y é a distância da projeção do ponto P na reta que é a reta y. Então, vou chamar este ponto de yp. A distância de yp até a origem é a coordenada y. Então, nós podemos dizer que aqui vai medir y e a distância de O até xp vai medir x. Muito bem. Só que acontece do seguinte, se nós substituirmos x, y por valores, que nós podemos substituir, inclusive nós vamos substituir, vocês vão ver que se eu disser que está a uma distância, por exemplo, 2, ao invés daqui ser y, aqui ser 2, e a coordenada aqui vai ser 2, e a coordenada aqui ser 1, que a coordenada for 1, é extremamente importante vocês entenderem uma coisa que é que o sinal das respectivas coordenadas indicam o sentido em relação à origem. Por exemplo, aqui nós temos o coordenada 1 e coordenada 2. Isso significa que está a uma distância 1 da origem no sentido positivo, que é para cá, e 2 da origem no sentido positivo, que é para cá. Observe que estas setas apontam o sentido positivo de y e de x. Se eu colocasse um ponto G aqui, de coordenadas, por exemplo, menos 1 e 2, projeção do ponto G se encontraria aqui. Mas e a projeção? Melhor, vou colocar um pouquinho mais perto para vocês visualizarem um pouco melhor. Vou colocar aqui, ponto G, menos 2, menos 1 e 2. Se projetarmos em y, coordenada 2 se encontra aqui. Distância de y até a origem vale 2. Mas e a distância da projeção deste ponto G até a origem? Vale menos 1. Só que esse menos 1 não é distância. Significa que está no sentido a uma unidade, no sentido contrário ao eixo x. Então, basicamente, é isso que representa essas setas. Essas setas determinam direções no eixo cartesiano, no plano cartesiano. E agora, nós vamos resolver, eu vou aplicar para vocês como que funciona a localização em termos práticos. Vamos lá. Temos aqui eixo y, que é conhecido como eixo das ordenadas, reta das ordenadas. E eixo x, que é conhecido como reta das abscissas. No plano cartesiano, é comum a gente dividir as retas em unidades de medida, ou seja, dividir em vários segmentozinhos menores, de modo, em vários segmentozinhos menores de mesmo tamanho, de modo a representar valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, e é claro,
Aqui na origem seria o ponto 0, aí vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vai indo. No eixo y, mesma coisa. Nós dividimos o eixo y em várias unidades diferentes. No sentido positivo, 1, 2, 3, 4. No sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Claro, cada espaçozinho desses tem mesmo tamanho. E ao fazer isso, aplicar coordenadas cartesianas, fica mais fácil de localizar pontos. Então vamos supor que eu queira localizar, por exemplo, o ponto P, localização 2 e 3. Ou seja, o ponto P está a uma distância 2 do eixo x, que é essa distância aqui, e 3 do eixo y. Então, se eu traçar uma perpendicular de 3 e de 2, vou ter aqui exatamente o ponto P, que vale 2 em x e 3 em y. Ou seja, está a uma distância 2 da origem na reta x e uma distância 3 da origem na reta y. Vamos supor agora que eu tenho um ponto H, coordenadas menos 3 e 1. Menos 3 está a 3 unidades de distância da origem no sentido contrário, observe que o sinal é negativo, então está por aqui, e uma unidade no sentido positivo na reta y. Então está aqui, ó. Ponto G. Vamos supor ponto E. Coordenadas menos 2 e 2. Duas unidades de distância no sentido positivo de x, que é aqui, e menos 2 unidades de distância, e 2 unidades de distância no sentido negativo de y. Sentido negativo positivo é para cá, de y, sentido negativo é aqui. Então, está aqui o ponto E. E é assim que a gente localiza. Vamos só pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um ponto J. Ponto J, coordenadas menos 3, menos 2. 3 unidades no sentido negativo, 3 unidades de distância da origem no sentido negativo, que é aqui. 2 unidades de distância no sentido negativo na reta y, que é aqui. Isso significa que o ponto J está aqui. E é desse jeito que se trabalha com o plano cartesiano. Uma coisa muito importante é que o plano cartesiano ele pode ser usado para representar outras figuras. Retas, parábolas, circunferências, gráficos e muitas outras coisas. Por isso que existe uma disciplina inteira que lida com isso aqui. E nós não vamos lidar com isso agora. Só apresentei isso para mostrar para vocês que este plano cartesiano vem do perpendicularismo. Agora, encerramos essa parte de perpendicularismo e vamos para a próxima área da geometria plana. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!